Após o vexame de ontem, né, e a eliminação na Recopa Sul-Americana, os torcedores foram às redes, criaram uma campanha pedindo a saída de dois profissionais, o Marcos Braz, vice de futebol, e também o técnico Vitor Pereira. Inclusive, o comentarista PVC disse o seguinte: se você demite 8 técnicos em 4 anos, tem que demitir quem contratou. Exatamente. Tá certíssimo, né? Eu quero saber, cadê o planejamento do Flamengo? Zero. Uma diretoria que se diz profissional, que trabalha dentro de projeto, que trabalha em longo prazo. São 8 técnicos diferentes. Lógico, alguns técnicos não permaneceram, o Jorge Jesus pediu pra sair e tal, mas não interessa. São 8 técnicos em 4 anos, um técnico a cada 6 meses. Não pode nem se dizer que o planejamento do Flamengo é ruim, porque não há planejamento. E vamos cair na real, o Jorge Jesus foi o maior golpe de sorte da história do clube. Ponto fora da curva. Se não fosse aquele pênalti convertido pelo René nas oitavas de final da Copa Libertadores, a verdade é que o Jorge Jesus não teria emplacado o final do ano naquela oportunidade. É verdade. Mauro Santana, já já a gente vai falar aqui da situação do Vitor Pereira, mas antes, na minha opinião, sem dúvida, eu acho que a sua também, a maior parcela de culpa aí é dessa diretoria que resolveu mexer no comando técnico às vésperas de um ano que colocaria o Flamengo diante de 3 decisões no intervalo de 32 dias. Mesmo que o Flamengo e o Vitor Pereira eventualmente encerram 2023 com títulos e um futebol vistoso, o início com 3 fracassos, 2 diante de adversários inferiores tecnicamente, o Al Hilal, o Del Valle. Essa é a verdade. Se você pegar a folha salarial do Flamengo e a do Del Valle, não dá nem para comparar. E o Flamengo não teve competência de conquistar aí esse título. Uma outra situação, Mauro, você já parou para pensar quanto que o Flamengo perdeu financeiramente nessas 3 disputas? Dá para mensurar. Na Supercopa do Brasil, perdeu 6 milhões, que eram 10 milhões pro campeão e 4 milhões pro vice-campeão. Perdeu 6 milhões. Na Copa do Mundo de Clubes, perdeu 36 milhões. Olha aí. Queria ganhar 25 milhões, mas 25 milhões da Conmebol, se fosse campeão. Terceiro colocado ficou com apenas 14. Vai fazendo as contas. E agora, na Recopa Sul-Americana, mais 10 milhões, que deixa de ganhar. Olha aí, que prejuízo para o Flamengo no início da temporada. Em 2 meses. Mas o técnico Vitor Pereira disse que está no início ainda do trabalho. Passou janeiro inteiro, ele chegou dia 2, passou fevereiro inteiro e agora já estamos em março. Vamos ver até quando ele vai falar que está no início. Isso, porque a diretoria optou por contratar um técnico que já tinha contrato. Sim. E não poderia começar de maneira imediata. Tinha que esperar o final do contrato dele com o Corinthians, ou seja, só começou a trabalhar a partir de janeiro. Em dezembro já poderia estar treinando a equipe. Ainda teve esse retardo, bem lembrado aí pelo companheiro Mauro Santana. Ô Mauro, a informação principal da colega Raíssa Simplício, né, jornalista do Goal, ela trouxe uma informação sobre o presidente Rodolfo Landim, porque muitos torcedores falam assim, o Landim não vai falar nada, né, 3 eliminações no início da temporada, e aí, cadê o Marcos Braz? E aí um torcedor do Flamengo encontrou o presidente Rodolfo Landim em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. E segundo esse torcedor, ele perguntou o presidente Rodolfo Landim se o Vitor Pereira não seria demitido, né? O Landim estava lá fazendo a sua refeição de cabeça inchada e aí a resposta do presidente Rodolfo Landim para esse torcedor foi a seguinte: o Vitor Pereira vai continuar. Eu confio no trabalho do treinador e vai melhorar. Mauro, o Vitor Pereira e os jogadores do Flamengo estão alinhados aí no discurso. O elenco defende o treinador e considera que o trabalho começa a ter aí uma cara. O trabalho de Vitor Pereira é bem avaliado no dia a dia e a diretoria entende que os processos e os treinos estão dentro daquilo que esperavam quando contrataram o técnico. E aí, Mauro? Olha, por que eu não fico surpreso com esse discurso? Porque falava-se a mesma coisa do Paulo Souza no ano passado. É verdade. A mesmíssima coisa. Parece que só fizeram Ctrl-C, Ctrl-V, foram lá e substituíram a palavra Paulo Souza pela palavra Vitor Pereira.
Olha aqui, o Mauro, não é nem o momento da gente falar de mercado da bola, né? Porque a gente está ainda com a cabeça inchada, a gente está tentando se recuperar de mais um vexame, os torcedores aí arco-íris zoando os torcedores do Flamengo. A gente tem que aguentar, mas a gente cobra aí por uma mudança. Mas a informação não tem hora para acontecer. E hoje nós tivemos uma atualização aí do caso Ângelo, né? O Flamengo fez uma primeira proposta ao Santos de 8 milhões de euros, o Santos recusou. E o Flamengo aumentou essa proposta. Já está tudo certo há bastante tempo com o Ângelo, né? Isso. Salário, tempo de contrato, aliás, um contrato longo, pelo menos até 2027, e um bom salário maior do que ele recebe no Santos, né, o Mauro Santana? Bem maior, inclusive, algo em torno de 3 vezes o que ele recebe Sim. atualmente no Santos. A questão é a seguinte, o Flamengo fez uma primeira proposta. 8 milhões de euros por 50% do jogador, a outra metade continuaria com o Santos. O Santos recusou. O Flamengo aumentou 10 milhões de euros por 70%, com o Santos continuando com 30%. Além disso, existe a possibilidade de uma bonificação por metas alcançadas pelo jogador. 3 do milhões clube, já? em torno de conquista de títulos. Por exemplo, Flamengo campeão da Libertadores durante os 5 anos de contrato que o atleta teria com o Flamengo. O Flamengo paga mais uma farpela. Flamengo campeão brasileiro, paga mais uma coisa. Mais ou menos o que o Flamengo fez um acordo com o Olympique Marseille pelo Sim, Gerson. sim. Então, o Santos vislumbra essa possibilidade porque dificilmente o Flamengo está sempre disputando o título, o Flamengo vai deixar de conquistar uma competição de peso em 5 anos de contrato com o Ângelo. Então, o Santos está estudando essa possibilidade. Mas o total seria algo em torno de 13 milhões de Pode euros? chegar a 13 milhões de euros. Seriam 10 milhões fixos com mais variáveis, Sim. que dariam mais 3 milhões de euros. Essa é a proposta do Flamengo pelo Ângelo. E a outra situação, Mauro Santana, é que o representante do atleta que está ajudando aí nessa negociação com o Flamengo esteve no Rio de Janeiro hoje, se reuniu com os dirigentes e está naquela fase de colocar tudo no papel, né, documentado, Isso. enviar para o clube e o clube liberar. Não chegou nenhuma proposta de fora para o Ângelo, apenas sondagens. A única proposta de fato é a do Flamengo, que vê um potencial incrível no garoto, né, de apenas 18 anos, é isso, Ângelo? Exatamente, ainda vai fazer 19 anos, o atleta que é, É, muito 18 novo. anos. Desde os 15 anos, né? Ele está entre os profissionais do Santos. A proposta do Flamengo é até dezembro de 2027, com um aumento substancial de salário e ainda gatilhos de reajuste por conta de metas alcançadas no jogador no Flamengo. Por exemplo, se ele alcançar 4 mil minutos em uma única temporada, jogando pelo O Flamengo... Flamengo fez isso com a Arrascaeta no Cruzeiro. Exatamente, tem um aumento de salário. Não foi só com a Arrascaeta, não, outros jogadores Outros também. jogadores, é. Por exemplo, número de gols. Se ele chegar à artilharia, tantos gols em uma Aí única recebe temporada. mais. Recebe mais também. Né? Tendo uma quantidade X de partidas como titular do clube, também vai receber um aumento de salário. Eu acho isso muito legal porque é uma espécie de contrato por produtividade. Sim, sim. Então premia o jogador desde o momento que ele entregue também, né? Que ele tenha uma reciprocidade técnica, um ganho desportivo para o próprio Flamengo. É verdade.